Bom dia, são exatamente meio-dia e 23 da manhã. Seguinte, eu tive uma ideia de um vídeo nesses tempos aí que eu já tinha guardado há um tempo. A partir da ideia do companheiro Renan Martins, ele que deu essa ideia do vídeo e eu achei, muito bacana, muito foda. Só que dessa vez eu tive uma ideia diferente, eu não vou fazer igual eu faço na Torre do Poder. Aqui eu vou colocar Nemesis contra 10 versões do Batman. Se você não conhece o Nemesis, aqui no canal tem uma playlist com algumas das histórias mais famosas dele. Fica à vontade pra ver lá depois, beleza? Mas só pra você que não conhece, o Nemesis ele é abertamente uma cópia maligna do Batman. Tipo, nossa, o que aconteceria se o Batman usasse toda a sua riqueza, inteligência e preparo para o mal? Essa é a premissa do Nemesis. Então, como hoje eu vou fazer diferente da Torre do Poder, vamos seguir com o vídeo e com o passar dele você vai entender melhor sobre esse cara. E a propósito, é sinistro. A Cleide sem calcinha. Seu primeiro oponente será justamente a primeira versão do Batman, um protótipo do que hoje seria o Homem-Morcego de Gotham. Estou falando, é claro, do Batman Golden Age de 1939. Para esse combate, e para todos os outros, eu vou considerar que o Nemesis conhece um pouquinho de cada Batman, mas que a luta vai acontecer sem qualquer antecipação, porque senão vai ficar muito complexo e muito longo, e cabe um vídeo próprio só para isso. Esse Batman aqui, ele não tem muitos feitos. Ele tem uma força acima da média humana, mas não possui feitos sobre-humanos. Ele bate em gangues, mas não tem muitas proezas. Os golpes de Nemesis, porém, demonstraram ser muito mais letais. Ele quebra ossos com muita facilidade e supera fisicamente vários homens treinados ao mesmo tempo. Esse Batman não tem tantos feitos de velocidade, mas ele é rápido o suficiente para desarmar e subjugar bandidos normais. Mas o diferencial desse Batman é que ele usa armas de fogo, algo impensável para suas versões atuais. Só que aí que tá, porque ele é um homem de 1939. Já o Nemesis é um homem moderno, ele tem armas e equipamentos modernos. Além disso, certa vez, ele foi mais rápido que a reação do policial, evitando assim tomar um tiro. Aqui não tem jeito, a primeira versão do Batman perderia de lavada. Ele é mais detetive do que lutador, não tem recursos modernos nem grandes feitos. Nemesis vence esse duelo com muita tranquilidade. Agora, essa versão foi uma das mais marcantes do morcegão, simplesmente o Batman da Era de Prata. Aqui aumentamos a dificuldade, meu parceiro. Foi esse Batman que começou com os apetrechos malucos, as aventuras doidas dele com o Robin e tudo mais. Esse Batman já resolveu enigmas temporais, casos interdimensionais e até viajou no tempo em algumas histórias, prevendo crimes dias antes de acontecer e cria soluções científicas em minutos. Como uma cópia maligna do Batman, ele é um gênio. Ele consegue criar planos complexos e muito bem funcionais com poucas falhas. Mas para isso, ele precisa de tempo. Ele não consegue fazer um plano complexo no estalar de dedos. Não, ele não faz isso. Então aqui, esse Batman poderia bolar uma estratégia muito mais rápido que o Nemesis. Esse Batman aqui, ele já é melhor lutador que o anterior. Ele é muito acima da média, mas ele tem feitos bastante inconsistentes. Ele demonstra ter uma força sobre-humana, mas depois ele apanha para bandidos comuns. Em muitas edições, ele já demonstrou ter um puta reflexo, desviando de coisas absurdas, mas depois ele é pego de surpresa até que com facilidade. É difícil defender esse Batman, viu? Mas no geral, esse Batman aqui, ele é superior em praticamente tudo. Ele tem mais equipamentos, mais preparo, já lutou contra ameaças mais fortes e mais ameaçadoras que o Nemesis. Isso incontáveis vezes. Aqui não tem o que o Nemesis fazer, ele seria superado com muita facilidade. Esse Batman provavelmente ia tirar alguma solução do brioco, vencendo o Nemesis com um nível de absurdo que só acontece nas HQs daquela época. O perigo aqui mesmo é a mente maligna do Nemesis, seus equipamentos modernos e suas habilidades. Mas o Batman já tem muita experiência com esse tipo de inimigo, e os seus recursos são irreais, coisas que o Nemesis não esperaria. Então o Batman da Era de Prata vence esse duelo sem grandes dificuldades. Esse Batman aqui provavelmente é muito conhecido pelo seu avô, sendo uma das primeiras adaptações em live action do morcegão, ele mesmo, o Batman do Adam West. Olha, eu vou ser bem honesto com vocês, ele só tá aqui pra cumprir tabela mesmo, só pra marcar presença, e vocês vão entender o porquê. Esse Batman nada mais é do que um cara normal fantasiado. Ele é bom de porrada, mas não é grande coisa. Dessa vez eu acerto esse filho da puta.
Ele é um cara normal, não tem grandes feitos e, bem, ele é mais um detetive cômico, né? Então Nemesis vence esse duelo, porra, com a mão nas costas. Porque, meu amigo, daqui pra frente é só pra trás. Agora essa aqui é uma das melhores versões já criadas do Morcegão, escrita e idealizada pelo Mark Millar. Logicamente estou falando de Batman The Dark Knight Returns. Esse aqui já é um Batman muito mais velho, com 55 anos de idade e poucas ideias, meu parceiro. Essa versão não mata, mas chega próximo disso. É um Batman que não tá na flor da idade, mas ainda preserva seus reflexos sobre-humanos, uma grande velocidade, uma excelente reação e, lógico, uma força muito acima da média. Eu diria que, mesmo velho, ele é mais rápido que o Nemesis e seus socos são mais pesados. Porém, sendo mais novo, ele tem mais vigor e mais energia, podendo lutar a longo prazo, estender uma luta. Porém, mesmo não podendo prolongar uma luta como na sua juventude, é pouco provável que Nemesis suportasse essa explosão curta do Batman. Nemesis é incrivelmente resistente, ele pode resistir a uma explosão na cara. Não só isso, mas ele sobreviveu a um tiro na cabeça. Claro que ele ficou todo ferrado, mas ele sobreviveu. Nemesis é mais durável, tem mais energia e poderia resistir até que bem nos primeiros minutos. Mas esse Batman demonstra ter mais força, mais experiência, velocidade e reflexos melhores. Ele é muito mais preparado e duro na queda, meu parceiro. Nos primeiros minutos ele ia com tudo, focando em quebrar os ossos do Nemesis e incapacitá-lo. Nemesis aguenta muita pancada e é bastante durável, como já dito anteriormente, mas ele não aguenta os primeiros minutos de combate. Esse Batman é mais resiliente, experiente e estratégico que os anteriores, e isso sem contar a sua violência e força, vencendo esse duelo com uma leve dificuldade. E agora chegamos em uma das melhores versões do Batman, ele mesmo e não poderia ser diferente, Batman Animated Series. Esse Batman é um dos mais completos da lista, reunindo as melhores características do morcegão. Já caiu na porrada e venceu o Bane, Killer Croc, Mr. Freeze e, lógico, não pode faltar o Coringa. Isso são só alguns exemplos, tá? Seu traje o fornece uma grande resistência, além de ter baterangues, máscaras para respirar debaixo d'água, seu cinto de utilidades com 1 milhão de coisas, gás sonífero e, claro, toda a tecnologia da sua Batcaverna. Então aqui você pode perceber que Nemesis é mais focado em letalidade, seus recursos e equipamentos é mais para destruir, e ainda assim ele não tem tantos, ele só tem o necessário para certas situações que ele já antecipou. Esse Batman é mais preparado e tem mais recursos. Fisicamente ele é impressionante, ele é mais rápido e mais ágil do que qualquer outro humano, evitando ser atingido bem facilmente. E muitas vezes se mostrou ser mais rápido que o próprio Nemesis, praticamente desviando de tiros em vários momentos. Acho que aqui já ficou muito claro, esse Batman tem muito mais feitos que o Nemesis, regularmente enfrentando vilões como Coringa e cada um com um plano mais mirabolante que o outro. Já venceu terroristas, psicopatas e gênios malignos, o que encaixa perfeitamente no perfil de Nemesis. Nemesis poderia cansá-lo e machucá-lo. Ele é um excelente estrategista, artista marcial e tem armas muito letais, mas ele não tem a resistência e versatilidade para vencer o Batman a longo prazo. Batman vence esse duelo sem grandes dificuldades. Seu próximo oponente é um dos mais famosos e um dos mais queridos pelos fãs, simplesmente o Batman do Christopher Nolan. A ideia desse Batman é ser mais pé no chão, mais realista, mas nem por isso ele é fraco não, cara, e você vai entender o porquê. Ele planejou infiltrações, sabotagens e fugas complexas, como a invasão do prédio da LSI. Em seu segundo filme, ele criou um sistema sonar em tempo real, para que assim rastreasse todos os celulares de Gotham City. Nemesis ele pode fazer a mesma coisa, não se engane, mas ele só faz esse tipo de coisa se ele se planejar antecipadamente. Até agora, nas HQs, ele nunca demonstrou tamanho nível intelectual. O que o Nemesis faz com antecipação, o Batman faz no improviso, você tá entendendo, cara? Mas em compensação, Nemesis aparenta ser muito superior fisicamente. Esse Batman ele é feito e pensado para ser mais realista, então as lutas vão ter mais peso e seus socos não vão destruir paredes. Então aqui ele é um cara acima da média, mas dentro dos limites possíveis. O Nemesis, como um bilionário, ele tem todos os recursos que o nosso mundo pode oferecer, todo tipo de equipamento mais avançado, tudo e um pouco mais, é claro.
por incrível que pareça, nesse quesito eles são muito parecidos, eles são muito próximos. A diferença aqui é que eu diria que esse Batman do Nolan, ele é mais tático. Ele leva consigo mais recursos, ele está mais preparado para situações mais adversas. Já o Nemesis, ele só usa o que ele planejou usar antecipadamente. E para fechar, temos aqui o treinamento dele, onde o Ra's al Ghul foi o seu mentor, simplesmente o comandante da Liga das Sombras. Essa organização milenar é tão foda que, segundo ele, derrubou Roma e Constantinopla. Eu diria que esse Batman é melhor preparado e melhor treinado. Então aqui, o Batman do Nolan tem mais chances de vencer esse duelo. Seu treinamento é melhor, seu preparo é mais amplo, seus equipamentos são melhores e mais diversos, sua armadura é melhor e ele é mais inteligente, vencendo esse duelo com uma certa dificuldade. Vem aí agora um Batman que tinha muito potencial, mas o nosso Zequinha não soube usá-lo direito. Finalmente ele, o Batman do Ben Affleck, famoso pelo Salve a Marta. Dentre todas as suas adaptações em live action, esse é o melhor lutador. Ele tem força o suficiente para jogar um homem como se fosse um boneco. Na força bruta, não é no apetrecho não. Ele também é forte o suficiente para puxar caixotes com tudo. Aqui já fica bem óbvio que ele tem força sobre-humana. Por enquanto, a força de levantamento do Nemesis é desconhecida. Mas o Nemesis não tem essa força não, mano. Quando alguma coisa sai fora do planejamento dele, ele leva cacete, meu parceiro. Toma cacete e fica pianinho. E o traje desse Batman aí tem uma resistência do caramba, bicho. Aguentando explosões e conseguindo até mesmo proteger pessoas. E só com isso, a maioria das armas do Nemesis já seriam ineficazes. Acho que eu não preciso nem citar os recursos desse Batman aí. Esse Batman tem preparo e recursos para surrar o Superman. O Batman do Ben Affleck está em outro nível, já enfrentou ameaças muito maiores e muito mais perigosas. Batman do Ben Affleck não seria afetado pelas artimanhas do Nemesis. Meu irmão, o cara é superior em tudo. Só a única vantagem é que esse Batman ele não é tão inteligente quanto o do Christopher Nolan. Mas ainda assim, eu acho que não seria demérito. Batman do Ben Affleck vence esse duelo sem grandes dificuldades. Agora chegou a hora dos emos brilharem. De Crepúsculo a The Batman. É ele mesmo, o Batman do Robert Pattinson, do mais recente filme de sucesso do Morcegão. Trata-se de um Batman jovem de início de carreira, e justamente por isso ele tem muitos problemas. Ele falha emocionalmente, fica cego pela raiva e pode ser manipulado. Seus equipamentos não são grande coisa e ele é muito bruto na hora de lutar, sem tanta estratégia a longo prazo. Sendo muito mais reativo e menos proativo, Nemesis é o completo oposto de tudo que eu acabei de falar. Esse Batman é quase que o equivalente ao Tom Holland da DC Comics. Um Batman novinho, sem bagagem, sem preparo ou frieza para lidar com alguém do nível do Nemesis. Aqui o resultado é meio que óbvio, esse Batman não saberia o que fazer. Para Nemesis seria fácil subjugá-lo, ele é superior em tudo, em recursos, fisicamente, em experiências, então não preciso me alongar. Nemesis vence esse duelo sem grandes dificuldades. Agora, o primeiro da nossa lista, que não é o Bruce Wayne, mas é um dos melhores Batmans que existem. Sim, isso mesmo, o Batman Beyond, ou o Batman do futuro. Terry McGinnis, o Batman do futuro, é equipado com uma armadura extremamente tecnológica. Seu traje lhe confere super força, super reflexos, lhe conferindo também super resistência. Apesar de ser inteligente, ele é jovem, inexperiente, merdeiro, mas quando ele não dá conta, ele tem o apoio do Bruce Wayne. Nemesis pode explorar essa fraqueza, de certa forma tentar manipulá-lo. E diferente do Robert Pattinson, esse aqui é mais sinistro, ele tem bagagem, ele é forte pra caramba. E é um Batman que, apesar de ser impulsivo às vezes, ele não se deixaria ser manipulado. Irmão, esse Batman tem tudo e mais um pouco para acabar com o Nemesis. Tem recursos muito melhores, é muito mais forte, muito melhor. Tem aquela coisa dele ser meio imaturo, mas em compensação ele tem o Bruce Wayne ao seu lado. Então a verdade é que Nemesis não conseguiria fazer muita coisa com ele, a não ser que ele tivesse algum preparo prévio, mas a gente não tá considerando isso aqui, beleza? No geral, o Batman do futuro vence esse duelo sem dificuldades. E agora, seu grande e último oponente é o Bruce Wayne original, a definição do que é ser o Batman. Estou falando do Batman da Terra Zero, continuidade dos Novos 52. E ó, só pra quem não sabe, é o equivalente ao Homem-Aranha da Terra 616. Esse é o Batman definitivo, o canônico, o mais completo que existe. O cara já passou por tudo que você pode imaginar. Forte pra caramba, experiente, já tem muita bagagem.
consegue lutar em pé de igualdade contra o Bane, para logo em seguida amassá-lo na porrada, meu parceiro. Já bateu de frente e derrotou o Superman muitas vezes com preparo. Já lutou e derrotou tudo que é vilão da DC Comics. Tudo que você pode imaginar esse caba já enfrentou e derrotou. Em várias vezes nas HQs foi mostrado que ele tem força sobre-humana para bater de frente contra meta-humanos. Foi mostrado também que, sob um estresse absurdo, onde ele estava entre a vida e a morte, mesmo sofrendo, com dor, só o pó da rabiola, ele consegue pensar e criar uma estratégia, ele consegue bolar um plano e sair. Em algumas ocasiões, ele conseguiu reagir e subjugar velocistas com preparo. Simplesmente comparar esse Batman ao Nemesis é como fazer uma piada que nem o Coringa acharia graça. Estamos falando do cara que tem um plano de contingência para cada membro da Liga da Justiça e possui recursos e tecnologia para criar a Hellbat. Simplesmente uma armadura tão poderosa, mas tão poderosa, que ele pode bater de frente contra Darkseid, uma verdadeira entidade cósmica que frequentemente cai na porrada contra o Superman. E aí eu te pergunto, o que o Nemesis vai fazer com esse cara? Claro que se tivesse um crossover eles iam balancear, deixar tudo mais justo, uma luta justa, porque falando de forma lógica, só pelos feitos, cara, o Nemesis é trombadinha perto do Batman, ele é moleque. O cara que é simplesmente referência quando o assunto é artes marciais e inteligência. E não pode faltar preparo. Batman faz Nemesis de boneca. Tudo que ele planejar antecipadamente, o Batman já poderia descobrir assim de cara, sacando de primeira qual que é seu plano e antecipando os seus próprios planos. Vencendo esse duelo, sem dificuldade nenhuma, sem conceito de dificuldade. Isso aqui, pelo amor de Deus, é brincadeira pro Batman. Assim, meus amigos, nós concluímos que o original é muito melhor e muito superior à sua cópia. Por favor, deixa o seu like, hypar o vídeo, compartilhar se você quiser. Deixa aqui nos comentários também as suas ideias, o que você achou desse tipo de vídeo, se você concorda comigo, discorda. É isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui e é isso aí. Falou e tchau!